Nesse vídeo vamos analisar o vértice da parábola da função de segundo grau. Para isso nós temos que ter em mente a lei de formação da função de segundo grau, que é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Porque nós vamos analisar exatamente o a, o número que acompanha o x ao quadrado. Então, quando você se deparar com uma função que tenha esse formato, nós vamos analisar exatamente o valor que acompanha o x ao quadrado, para analisarmos o vértice da parábola. Então, quando esse a ele for positivo, ou seja, esse a for maior do que zero, nós vamos ter uma carinha feliz. Essa carinha é exatamente para facilitar o entendimento. O sorriso ele tem o formato de uma parábola. Observe, ele tem esse formato de uma parábola. E essa parábola está com sua abertura para cima, ou seja, sua concavidade está voltada para cima. Nesse caso, nós vamos ter o ponto de mínimo. Então, toda vez que o A for positivo, nós vamos ter o sorriso feliz e vamos ter, consequentemente, o ponto de mínimo. Já quando o A ele é negativo, nós vamos ter uma carinha triste. E observe que o sorriso está triste. E ele tem exatamente o formato de uma parábola, com sua concavidade voltada para baixo. Consequentemente, nós vamos ter o ponto de máximo, o ponto mais alto aqui da parábola. Então, toda vez que o A for positivo, nós vamos ter a boquinha feliz, consequentemente o ponto de mínimo. Quando o A for negativo, vamos ter a boquinha triste, consequentemente o ponto de máximo. Observe aqui a parábola. Essa parábola está com sua concavidade voltada para cima, que é exatamente o caso em que o A é positivo. Esse A aqui que acompanha o x ao quadrado. Então, nós temos aqui o eixo de simetria e esse é o vértice da parábola. Nesse caso aí é o ponto de mínimo. Já no segundo caso, quando o A ele é negativo, nós vamos ter exatamente o ponto de máximo. Esse vértice, quando a gente analisa essa parábola lá no plano cartesiano, esse vértice é exatamente um par ordenado. Esse par ordenado ele é formado por duas coordenadas, o x e o y. Nós chamamos de x do vértice e y do vértice. E para determinarmos, nós utilizamos essa fórmula. X do vértice é igual a menos b dividido por 2a. Já para determinar y do vértice, nós utilizamos y do vértice igual a menos delta dividido por 4a. Esse delta aí a gente já viu nos vídeos anteriores a fórmula para calculá-lo. Então, antes de aplicar essa fórmula, nós calculamos inicialmente o delta, encontramos o resultado do delta e em seguida aplicamos nessa fórmula. Vamos analisar aqui dois exemplos. Nós temos aqui o exemplo 1, y é igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 2. Observe que o a aqui é 2, ou seja, o a ele é 2 positivo. Quando o a é positivo, significa que nós vamos ter exatamente esse caso aqui, em que a boquinha vai estar feliz, consequentemente nós vamos ter o ponto de mínimo. Tá? Já o segundo caso, nós temos o A negativo. O A aqui é menos 2. Nesse caso, a gente vai ter essa situação em que nós vamos ter a boquinha triste, consequentemente, nós vamos ter o ponto de máximo. Então, vamos determinar quem é x do vértice e quem é y do vértice. Pegando esse primeiro exemplo aqui, vamos utilizar a fórmula x do vértice é igual a menos b, então menos da fórmula. Quem é o b aqui? O b é menos 4. Dividido para 2 vezes o a. Quem é o a? O a é 2. Então, o x do vértice é igual, menos com menos fica mais 4, dividido para 2 vezes 2, que é 4. Então, o x do vértice é igual a 1. Já o y do vértice, eu costumo não utilizar essa fórmula, que é mais uma fórmula para a gente estar gastando a nossa memória. Então, eu costumo fazer o seguinte, pegar exatamente a função dada, que nós estamos trabalhando, que é essa, eu vou copiar ela aqui, y
é igual a 2. Em vez do x, eu vou colocar um parênteses aqui. Elevado a 2 menos 4. Em vez do x, vou abrir um parênteses. Mais 2. Por que esse parênteses? Porque esse x aqui é exatamente o nosso x no vértice aqui que a gente já encontrou. Eu vou só substituir. Em vez de x, eu vou colocar o 1. Então, substituindo aqui, calculando essa expressão, nós vamos obter exatamente o y do vértice. Então, fica 2 vezes 1 elevado a 2 é exatamente 1, menos 4 vezes 1 é 4, mais 2. Então, o y do vértice é igual a 2 vezes 1 é 2, menos... Aqui nós temos 4 menos 2. Aqui sinais diferentes, a gente se subtrai, conserva o sinal do maior em algarismo, então fica menos 4 menos 2, fica 2. Dessa forma, y do vértice é igual a 2 menos 2, que é 0. Nesse caso, nosso par ordenado vai ser primeiro x, que é 1, e o segundo y, que é 0. Analisando esse par ordenado aqui no grafo, a gente já viu que esse exemplo aqui, o A é positivo, que é exatamente essa situação aqui. Traçando aqui os eixos lá do plano cartesiano, nós vamos ter o eixo x aqui e o eixo y aqui, certo? Eixo y e eixo x. Como uma das coordenadas é 0, quer dizer que esse ponto vai estar sobre o eixo. Então, aqui é o x e aqui é o y. Então, o nosso x ele é 1. Que é exatamente esse ponto aqui, né? Aqui é 1 e a origem é 0. Então, nosso vértice tem as coordenadas 1 e 0. Aguarde os próximos vídeos de função de segundo grau para entendermos todo esse universo que compõe esse conteúdo de função do segundo grau.